Olá, pessoal. Então, vamos agora para o nosso terceiro bloco de ensino presencial de evolução. Nesse bloco, a gente vai encerrar o assunto sobre os fatores microevolutivos e fechar essa história de microevolução com o processo de surgimento de novas espécies, os processos de especiação. Só lembrando, no bloco passado a gente viu 4 fatores microevolutivos, né? Mutação, migrações, que inserem variação dentro das populações, deriva genética e endogamia. Agora a gente vai ver o fator microevolutivo e seleção natural, que é o último dos fatores microevolutivos que a gente vai estudar aqui nesse ensino não presencial de evolução. Então, gente, a seleção natural, só para a gente lembrar, a gente já tratou disso lá no ensino presencial, quando eu estava falando sobre as ideias sobre evolução biológica, as ideias de Darwin. Darwin postulou a seleção natural baseadas em 4 fatos e 3 inferências. Então, esse primeiro fato baseou-se nos estudos de Malthus, né, sobre as populações, o ensaio sobre as populações, e Malthus estabeleceu que as populações tendem a crescer exponencialmente. Elas têm o potencial de crescer exponencialmente. Porém, os recursos ambientais limitam o crescimento dessas populações, fazendo com que essas populações fiquem em tamanhos relativamente estáveis ao longo do tempo ou flutuem de uma geração para outra, mas no longo prazo as populações tendem a se manter constantes. E se a gente for pensar nessa nova era, agora que a gente chama de antropoceno, o que acontece com algumas populações naturais, na verdade, elas estão declinando com a perda de qualidade e até a destruição dos hábitats. Bom, então, se as populações tendem a crescer, mas elas são limitadas, Darwin introduziu a primeira inferência que ele chamou de luta pela sobrevivência. Então, nem todos os indivíduos de uma população vão se dar bem, né? Vai existir uma luta pelos recursos, pelos parceiros, né? E isso vai fazer com que as populações se mantenham estáveis. Alguns vão se dar melhor, outros pior. Terceiro fato que Darwin observou é que os indivíduos na população têm diferenças, então nem todos os indivíduos são iguais. E essas diferenças entre os organismos é que vão fazer o quê? A diferença lá na luta pela sobrevivência. Então, se não existe nenhum indivíduo igual na população e isso vai conferir diferenças nas habilidades desses indivíduos na população na luta pela sobrevivência, vem a inferência número 2. Os indivíduos na população vão ter diferentes probabilidades de sobrevivência dessa população. E aí ele vem, a partir disso, com a inferência número 2. Que algumas características, então, vão conferir maior probabilidade de sobrevivência e algumas características presentes em alguns indivíduos vão conferir menor probabilidade de sobrevivência. E se você somar essa segunda inferência com o quarto fato, que nem todas as características presentes nos organismos são passadas de geração para geração, né? Só apenas parte delas, aquelas que hoje a gente sabe que são determinadas pelo genótipo, a seleção natural vai modificar as populações ao longo das gerações, o quê? Favorecendo genótipos que conferem maior probabilidade de sobrevivência aos seus portadores e diminuindo a frequência de genótipos e alelos que conferem menores habilidades na luta pela sobrevivência na população. Então, o processo de seleção natural ele vai modificar as populações, promovendo que o aumento de alelos e genótipos favoráveis, ou seja, que conferem aos seus portadores maior probabilidade de sobrevivência na população, e vai desfavorecer, ou seja, vai diminuir a frequência de alelos e genótipos cujos portadores têm menor probabilidade de sobrevivência na população.
Então, essa luta pela sobrevivência, gente, ela acontece em vários níveis. Até no nível de gameta, né? Então, existem características nos gametas que podem conferir maior competitividade que outros gametas com genótipos distintos. Isso pode acontecer. Isso a gente está pensando muito nas espécies animais, mas existem várias espécies com fertilização externa. A gente tem espécies vegetais que utilizam a liberação de grãos de pólen. Então, a gente está pensando em gameta muito com o viés animal, mas não necessariamente a inoculação do gameta diretamente dentro da estrutura reprodutiva do outro indivíduo. Às vezes os gametas são liberados no ambiente e ele pode haver alguma vantagem de um gameta em suas características em relação ao outro que pode ajudá-lo aonde? No encontro do outro gameta para ajudar na fecundação. Pode haver o quê? Vantagens e desvantagens nas competição entre predadores. Então, alguns predadores podem ter maiores habilidades para encontrar as suas presas, em defender seu território. Posso também ter o quê? Luta pela sobrevivência na relação predador e presa. Então, presas com características que conferem maior habilidade para fugir ou esconder ou lutar contra o seu predador, também vão ser favorecidas da mesma forma que predadores mais habilidosos em encontrar, em caçar, em capturar, em digerir as suas presas, logicamente essas características vão prosperar caso elas sejam determinadas geneticamente. Isso também a gente extrapola para as relações parasita-hospedeiro, né? Os parasitos melhores são aqueles que têm uma alta taxa de infectividade, conseguem pular de um hospedeiro para o outro com facilidade, é aquele que consegue sobreviver no hospedeiro causando menor resposta de defesa do organismo, mas que também não mate o organismo. Então, várias características vão contribuir para essa luta pela sobrevivência, de maneira que um indivíduo na população não tem apenas um genótipo que confira uma vantagem. Ele é um conjunto de genes, cada gene confere uma característica diferente, e essas várias características combinadas vão gerar o quê? Essa habilidade geral do indivíduo de ter maior habilidade para sobreviver ou não naquela população. Então, assim como Darwin já tinha postulado, a seleção natural tem dois componentes temporais que a gente pode falar. O primeiro, gente, tem a ver com o quê? Com a geração da variação. Então, se não existir variação na população, não há seleção. Por quê? Porque todas as características vão ser selecionadas da mesma maneira. Então, para que haja seleção, os indivíduos têm que ser diferentes dentro da população. E também não há seleção se existe só um indivíduo. A seleção ela age no comparativo. É uma comparação entre as características de um indivíduo em relação aos outros. É igual aquela piada lá, não precisa correr mais que a onça. Basta você conseguir correr mais que o seu companheiro de caçada. Então, é assim que funciona. A seleção natural, ela inevitavelmente precisa que os indivíduos sejam diferentes. Porque aí alguns têm que sobressair e outros vão ser piores. Então, o primeiro componente que é necessário para que haja seleção natural é ter o quê? Variação. Então, sem variação, não há seleção natural. E aí, tendo variação entre os indivíduos, aí a seleção natural vai agir naquelas características que conferem maior ou menor probabilidade de sobrevivência e de reprodução, né? E aí, essa questão da reprodução pode estar relacionada até na fertilidade, ou seja, maior produção de gametas, maior viabilidade dos zigotos, todas as questões relacionadas à fertilidade, mas também, dependendo da espécie, nas melhores estratégias de encontrar o parceiro ou de dispersar os seus gametas, que a gente estiver pensando aí em grau de pólen, por exemplo.
Então, a seleção natural, a gente diz que age sobre 3 aspectos, né? Sobrevivência, a reprodução em si, né? Encontrar parceiros e dispersar seus gametas, e também na fertilidade, né? Os gametas mais viáveis, capacidade de gerar os novos indivíduos, se a gente está pensando em gestação interna dentro do parental, né? Então, esses são os componentes no qual a seleção vai agir. Primeira coisa, tem que ter variação, e no segundo momento, essa variação ela vai ter que contribuir de alguma forma para a sobrevivência, para a reprodução, para a fertilidade. A gente já viu na aula passada que algumas mutações que geram alelos novos, esses alelos novos não influenciam na sobrevivência, nem na reprodução e nem na fertilidade. E aí a seleção não vai agir significativamente sobre eles, a gente chama esses alelos de alelos neutros, ou mutações neutras. Lembra disso? Se não lembra, volta lá na aula sobre mutações. Então, esses indivíduos, né, que são um conjunto de características que, somadas, vão determinar a sua sobrevivência, reprodução e fertilidade. Então, esses indivíduos, no que importa para a evolução, significa que esse conjunto de características vai ajudá-lo ao quê? A deixar mais descendentes na próxima geração. E deixando mais descendentes na próxima geração, as suas características, os seus genes, os seus alelos, os seus genótipos são passados para a próxima geração. Se há maior probabilidade, eles vão deixar mais prole, mais alelos na próxima geração. E aí esses alelos vão aumentar. Então, esses indivíduos com maior probabilidade de deixar descendentes, que é o que importa para a seleção natural, são chamados de mais aptos ou de maior fitness. Então, fitness é a medida dessa adaptabilidade, ou seja, dessa capacidade de ser mais apto que os outros da população, ou menos aptos que os outros da população, em deixar mais descendentes. E isso reflete o quê? A sua maior habilidade de sobrevivência, de reprodução e de fertilidade, ok? Então, ao longo das gerações, o que vai acontecer? Os indivíduos com menores habilidades vão ser eliminados ou não vão se reproduzir da mesma maneira como que os melhores, que têm maiores habilidades. E, por consequência, o quê? Seus alelos e seus genes vão acabar o quê? Saindo da população ou sendo representados na próxima geração em menor quantidade do que aqueles indivíduos que têm características que conferem maior capacidade de deixar prole na próxima geração. Então, quem deixa mais descendentes na próxima geração e descendentes com maiores chances de chegar à fase adulta e sobreviver, esses descendentes vão ser os representantes dos alelos dos seus genitores. Então, o que vai acontecer? Quem deixa mais descendentes na próxima geração, deixa mais alelos na próxima geração, deixa mais genótipos na próxima geração. E o contrário é a mesma coisa. Aqueles que deixam menos prole na próxima geração, ou que essa prole nem chega na fase adulta na próxima geração, o que vai acontecer? Esses alelos vão ser perdidos ou vão ser menor representados na próxima geração, e a tendência da sua frequência, da sua porcentagem, da sua representatividade é cair ao longo das gerações. Então, qual que é a tendência da seleção natural? É só aumentar a frequência dos alelos que geram maior adaptabilidade, que a gente chama de fitness, e diminuir a frequência daqueles alelos e genótipos que causam menor adaptabilidade, menor fitness. Ok? E aí, o que vai acontecer com as características gerais da população? Elas vão mover para algum sentido. Então, enquanto a gente trabalhava lá na deriva genética, que os alelos flutuam aleatoriamente, né, de acordo com o acaso, a endogamia
também tem um componente ali que é o encontro dos parentes, é a migração também. Não importa, a população que está recebendo, não depende dela quantos ela vai ganhar, né? Então, há uma certa independência ali. Mas a seleção natural, não. A seleção natural é produto muito forte, muito determinado do meio onde aquela população vive. Então, aquele meio vai exercer pressões seletivas para que aquela população caminhe, os seus alelos sigam um caminho evolutivo muito determinado. E isso pode levar esses alelos e as características que eles determinam para 3 caminhos diferentes, que a gente chama de formas de seleção. E aí a gente pode ter a seleção disruptiva, direcional ou estabilizadora. Como é que é a seleção disruptiva? Na seleção disruptiva, o que acontece, gente? Os alelos dos fenótipos extremos são os mais vantajosos. E se os alelos extremos forem os mais vantajosos, o que vai acontecer? Aqueles indivíduos medianos vão ser os piores e a tendência dos alelos que conferem as características de ser mediano vão abaixar. Que é o que a gente vê aqui, ó. Então, vamos pegar pelo tamanho. Se a seleção naquele determinado ambiente favorece os maiores e os bem menores, os médios vão sumir da população ao longo do tempo. No fim, a população começa a assumir uma distribuição que a gente chama de bimodal, que é o quê? Uma grande quantidade de indivíduos pequenos, uma grande quantidade de indivíduos grandes. Ou, de uma maneira genérica, uma grande quantidade de indivíduos com fenótipo de um lado extremo do espectro e uma grande quantidade de características do lado do outro extremo do espectro. Isso pode acontecer? Pode. O que vai determinar isso? A relação com o ambiente. Outra coisa que pode acontecer é a chamada seleção direcional. Em vez de o ambiente determinar o caminho dos fenótipos, das características para caminhos opostos, aqui vai todo mundo para o mesmo lado. Então, se a seleção favorece apenas uma parcela das características, ou seja, só apenas os maiores ou apenas só os menores, o que vai acontecer com a população ao longo do tempo? Aqueles genes, se a seleção, por exemplo, favorece os maiores, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, os maiores indivíduos vão deixar mais descendentes do que os menores. Os genes que conferem a altura vão ser selecionados para os maiores. E aí, o quê? A seleção vai empurrar a média para o lado onde ela está favorecendo. Então, vai chegar uma hora que a média vai ficar sempre de indivíduos maiores. Por quê? Porque os menores vão sendo eliminados a cada geração. Então, vai caminhar para uma única direção. Então, no primeiro caso que a gente viu, a disruptiva vai caminhando para o quê? Para pontos opostos, extremos da característica. Maiores, menores, mais magros, mais gordos, vermelhos ou azuis, etc. Na direcional, não. A seleção favorece apenas um lado. E aí, com o tempo, a média da população vai ficando cada vez mais para o lado onde a seleção favorece, porque os indivíduos que têm a característica desfavorável vai sendo eliminado com o tempo. E existe ainda, gente, certas situações onde o que é favorável são os fenótipos, as características medianas. E aí o que vai acontecer? Os extremos é que são desvantajosos. Então aqui não é bom, nem desse lado não é bom. Então o bom é ser mediano. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, os indivíduos dos extremos vão ficando cada vez mais raros. E aí a gente vai ter o quê? Que cada vez mais os indivíduos vão assumindo os genótipos medianos. Então, mas no fim vai ficar tudo igual? Não, porque muitos fenótipos medianos são formados por heterozigotos. Os heterozigotos a gente já viu em genética,
cruzamento de heterozigoto com heterozigoto ainda pode formar homozigotos. Essa seleção, onde fica pelo mediano, a gente chama de seleção estabilizadora. Ok? Bom, então, eu falei que não é só a luta pela sobrevivência que conta, que aspectos reprodutivos também são tão importantes quanto a sobrevivência para a manutenção dos genes na população. Então, você não é selecionado apenas pela sua habilidade de sobreviver no ambiente, mas também pela sua capacidade de reproduzir. Então, essas características estão relacionadas não com a sobrevivência, mas com a reprodução, a gente chama de características de seleção sexual. Então, a seleção sexual é o quê? É aqueles fatores que influenciam nos indivíduos que se reproduzem melhor, se reproduzem mais. Então, características que conferem maior habilidade de encontrar parceiros ou maior habilidade de encontro de um gameta com um outro gameta são características de seleção sexual. Então, estão sob seleção sexual. E o mais interessante é que a gente vê vários casos na natureza, a seleção sexual ela contraria os outros fatores de seleção que estão relacionados com a sobrevivência. Aqui eu coloquei dois exemplos, por exemplo, a cauda do pavão. Então, enquanto a cauda do pavão mostra que quanto mais frondosa a cauda do pavão, maior a habilidade dele encontrar as fêmeas, que as fêmeas ficam atraídas por aquela cauda, aquilo o torna mais vulnerável aos seus predadores. Então, a seleção sexual ela vai de maneira antagônica com a característica de sobrevivência, que, por exemplo, alguns alces com o quê? Chifres enormes. Esses chifres são importantíssimos para a escolha de fêmeas, para a demarcação de território, porém são extremamente pesados e atrapalham eles na fuga de predadores, tornam eles muito expostos. Então, algumas características relacionadas com a seleção sexual contrariam a luta pela sobrevivência, a sua sobrevivência no meio. Porém, o que conta não é sobreviver, o que conta é reproduzir, por isso que as características de seleção sexual continuam muito marcantes nas espécies, até atrapalhando a sobrevivência, mas elas continuam, né? Porque se elas não fossem tão importantes, não teriam essas características de seleção natural. Então, na verdade, o objetivo maior, o que mais conta, é a capacidade de deixar seus genes na próxima geração, através da reprodução. Então, o que mais conta é o seu sucesso reprodutivo do que o seu sucesso de sobrevivência, né? Então, por isso que as características de seleção sexual, às vezes, elas superam a seleção por características que conferem maior capacidade de sobrevivência. Ok? Bom, então essa habilidade geral do indivíduo de sobreviver na população baseada em suas características diversas, relacionadas às três coisas que eu falei, sobrevivência, reprodução e fertilidade, vão conferir o quê? A cada genótipo que confere alguma característica, a sua adaptabilidade. Então, se um genótipo confere uma característica e o outro genótipo confere outra, a gente aprendeu que a seleção natural pode agir favorecendo um genótipo em detrimento ao outro. Então, um genótipo pode gerar mais adaptabilidade que o outro. Um genótipo pode ter mais fitness do que o outro. Então, essa medida de quanto aquela característica determinada por um genótipo ou por um alelo é vantajosa ou desvantajosa, é chamado de fitness, que é representado pela letra W. O contrário de fitness, ou seja, o quanto aquela característica pesa contra, a gente chama de coeficiente de seleção. Então, vamos estabelecer aqui o que mede a adaptabilidade de um genótipo, lembrando que nós estamos fazendo essas aulas aqui. Nós estamos falando das coisas que influenciam
nos genótipos e nos alelos, né? Nós estamos falando de microevolução. Então, o que nós estamos falando agora é sobre o quanto um genótipo contribui para a adaptação do organismo e o quanto ele contribui contra. Se ele contribui muito a favor, ele vai ter um maior fitness ou adaptabilidade e um menor coeficiente de seleção. Agora, se uma característica pesa muito contra, que a gente chama até de carga genética, ele vai ter baixo fitness e alto coeficiente de seleção. Entenderam? Então, por exemplo, e como é que a gente mede esse fitness? É sempre comparando os portadores daquele genótipo com o resto da população. É tudo comparativo. Porque se todos os indivíduos são iguais, a seleção vai agir do mesmo jeito. Tem que ter variação, lembre dos dois componentes da seleção. Então, aqui um exemplo simples, né? Eu tenho uma população com 17 indivíduos, 10 são do genótipo A1A1, 5 são do A1A2, são heterozigotos, e 2 apenas são do A2A2. E aí, o que a gente tem? Esses indivíduos produzem diferentes números médios de prole, tá bom? E aí, dá para ver que quem é o A1A1 deixa mais prole do que o A2A2. Então, o fitness do maior é o que serve de base. Então, o fitness de quem reproduz mais, quem deixa mais prole na próxima geração, é sempre 1, é sempre 100%. E os outros vão ser sempre uma medida em relação ao melhor. Então, se a gente pegar o heterozigoto, ele deixa, em média, metade dos que deixam mais. Então, o fitness dele é meio, é 50%. Aquele que deixa só 20% do melhor, o fitness é 0,2. Se a gente pensar no coeficiente de seleção, é o contrário. Então, aquele que mais deixa descendência na próxima geração é o melhor. Então, o coeficiente de seleção dele é 0. Enquanto que nos outros, se eu tenho um coeficiente de seleção, um fitness de meio, o coeficiente de seleção é meio. Se eu tenho homozigoto 0,2 de fitness, ele vai ter 0,8 de coeficiente de seleção, que é a letrinha S aqui. Tá? Então, só para reforçar, o coeficiente de seleção representa a intensidade que a seleção age contra um determinado genótipo, quanto que ela joga ele para fora do curso de evolução. Então, o que vai acontecer por seleção com os genótipos? Vai depender muito do quê? Do fitness de cada genótipo. Lembra que existem genótipos que a seleção não vai atuar. Então, o que acontece ali? Coeficiente de seleção 0. Fitness 1 não vai fazer diferença nenhuma. Todos os genótipos naquele gene não vão fazer diferença. Isso é comum? Para alguns genes sim, para outros não. Esses alelos neutros, a seleção não vai atuar, outros fatores vão atuar. Então, o que importa para nós não são os neutros, são aqueles que o quê? A seleção de fato vai agir, e a seleção só vai agir se indivíduos com diferentes genótipos vão determinar diferentes capacidades de deixar descendentes na próxima geração. Então, os genótipos têm que ter fitness diferentes. O quanto um genótipo vai ser afetado também vai depender da sua frequência, né? Por quê? Se um alelo é muito raro e a seleção é a favor dele, ele vai custar a subir. Já aquele que é muito frequente e ele é favorável, ele vai crescer muito mais rápido. Então, gente, outra coisa importante é que a seleção vai agir contra o indivíduo. Então, o que conta muito é o fenótipo. Então, se a gente tem heterozigotos, por exemplo, em genes dominantes, o que vai acontecer? A característica recessiva, que pode ser ruim ou boa, ela só vai se expressar em um dos genótipos. Ela pode ficar escondida no heterozigoto. E aí, o que pode acontecer? Se eu tenho um alelo que é ruim, ou seja, o fitness dele é baixo, mas ele só se expressa no homozigoto recessivo,
todos os heterozigotos vão esconder esse alelo, mas esse alelo não vai ser selecionado no heterozigoto, porque o heterozigoto não vai expressar o seu efeito ruim, o seu efeito deletério, que a gente chama. Então, alelos de baixo fitness, quando o gene tem dominância, e ele é um gene recessivo, a seleção custa a eliminar esses alelos da população. Por quê? Porque eles vão ser só eliminados quando aparecem no homozigoto recessivo. Quando esses alelos aparecem no heterozigoto, eles ficam escondidos, porque eles não vão expressar a sua característica no indivíduo, o indivíduo não vai ser selecionado para aquele, pelo seu efeito. Então, aqui só mostrando aqui alguns tipos de seleção natural e a relação do fitness. Olha só. Aqui nesse primeiro caso, no tipo 1, o que eu tenho? Que um homozigoto tem o mesmo fitness do heterozigoto. Então, só o heterozigoto recessivo aqui, o homozigoto recessivo aqui, é que é pior. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, o alelo 1 vai subindo de frequência e o alelo 2 vai diminuindo. Só que vai diminuir de uma maneira mais lenta. Por quê? Porque o heterozigoto, que também tem o alelo 2, tem o mesmo fitness, a mesma adaptabilidade do homozigoto, com o alelo 1. Então, ele fica escondido ali. Agora, nós temos casos onde o recessivo é que é o melhor. E aí, o que vai acontecer? Lógico que o recessivo vai tender a aumentar, mas vai aumentar numa taxa muito lenta, porque o seu efeito benéfico só vai aparecer quando se formarem homozigotos. No heterozigoto, o seu efeito benéfico não aparece. E aí, aquele heterozigoto não vai se sobressair. Então, o que acontece? Vai custar a subir. Agora, eu tenho casos onde o quê? Esse efeito de dominância não é marcado. O heterozigoto ele é meio que intermediário na característica entre os dois homozigotos. Aqui, nesse caso, ó, quem é homozigoto para o alelo 1 tem maior fitness. O heterozigoto tem um fitness intermediário. E quem é o homozigoto aqui tem o pior. Aqui, nesse caso, diferente do caso 1, o alelo 2 vai ser varrido mais rapidamente. Por quê? Porque o efeito deletério dele já é visto aonde? No heterozigoto. O heterozigoto já é pior do que o outro homozigoto. Então, a seleção vai atuar contra o homozigoto recessivo, o homozigoto do alelo 2 e também contra o heterozigoto. E aí, o que vai acontecer? O alelo 1 vai aumentar mais rapidamente do que no caso que eu falei aqui no tipo 1. Então, no tipo 3, o alelo 1 vai aumentar mais do que no caso do tipo 1 ali em cima. Gente, o caso 4 é o contrário do caso 3. Agora, aqui, o que vai acontecer? É o alelo 2 que tem a vantagem. O heterozigoto ele é um pouquinho melhor do que o homozigoto com o alelo 1. O que vai acontecer? O alelo 2 vai aumentar numa velocidade muito mais rápida do que a gente tinha aqui no caso no caso tipo 2. Não é isso? Então aqui, ó, já deu para perceber que o quê? A situação do tipo 1 é o contrário da situação do tipo 3. E a situação do tipo 2 é o contrário da situação do tipo 4. Então os efeitos são os mesmos, né? Um efeito maior ou menor, dependendo da relação de dominância, mas de sinais trocados, se está favorecendo um alelo ou outro. Aqui, gente, eu tenho um caso onde o heterozigoto é que é o melhor. E aí, o que acontece? Eu vou favorecer os heterozigotos. Só que cruzamento de heterozigoto com heterozigoto, metade deles são homozigotos. Então, eu ainda vou continuar formando na próxima geração indivíduos homozigotos, mesmo que o heterozigoto seja o melhor. Por quê? Porque cruzamento de heterozigotos formam homozigotos. Então, eu vou ter sempre homozigotos na próxima população, mesmo que eles não sejam os melhores, mas eles sempre vão ser filhos de heterozigotos que vão se dar melhor naquela população.
Olha que loucura. Então, o que vai acontecer? Vai haver aquele equilíbrio, aquela coisa que a gente chama de seleção estabilizadora. Então, nesses primeiros casos aqui de 1 a 4 que a gente viu, há uma tendência para quê? Para uma seleção direcional. Está indo para um caminho, né? Onde no tipo 1 e no tipo 3 eu tenho a seleção indo para o caminho do efeito do alelo 1, e no caso 2 e 4 eu tenho a seleção direcional indo para o caminho do alelo 2. No caso 5 aqui eu tenho um caso de seleção estabilizadora, né? Ela vai favorecer os medianos, os heterozigotos. E aí vai sempre manter aquilo ali que os heterozigotos vão estar sempre gerando novos homozigotos, formando o que a gente chama de equilíbrio estável, vai estabilizar. E o caso 6 é o último tipo de seleção que a gente já viu aqui, né? Que é onde o heterozigoto é muito pior do que os dois heterozigotos, os dois homozigotos. Então, é a seleção que é disruptiva, vai favorecer os dois extremos, né? E aí a tendência é que o quê? Eu favoreça um homozigoto e outro. Mas vale lembrar que o cruzamento de um homozigoto com outro homozigoto dá heterozigotos. Então é difícil de tirar os heterozigotos da população, a menos que exista o que a gente chama de acasalamento preferencial, onde o quê? Uma característica seja escolhida de ser o semelhante, né? Ou seja, eu procuro parceiros parecidos comigo. Se eu procurar parceiros parecidos comigo, aí eu começo a diminuir os heterozigotos. Então, aqui eu já tenho o quê? A interseção de seleção com endogamia, né? Então, se a endogamia não estiver atuando, não tiver escolha, eu vou continuar formando heterozigotos. E aí vai ficar estabilizado. Essa estabilização se quebra quando a endogamia entra no meio. Então, a endogamia ela sempre vai atuar interferindo na seleção, ok? Bom, gente, então, a gente viu os 5 fatores microevolutivos, né? Os acasalamentos não aleatórios, quando elas se juntam com a seleção, a gente viu que ela vai eliminar alelos com menores adaptabilidade. A deriva genética ela vai sempre favorecer os alelos de maior frequência e acabar com os mais raros, então ela tira a diversidade da população. A seleção direcional ali vai tirar alelos da população que tem menor adaptabilidade, enquanto que as mutações e a entrada de novos indivíduos na população pode adicionar nova variação da população. Então a população ela vive o quê? Numa constante mudança, ou seja, a população está sempre evoluindo, determinada pela combinação desses 5 fatores. Em cada população, um fator pode estar se sobrepondo a outro ou pode estar agindo em sinergia com o outro, igual eu falei. A seleção pode atuar junto com a endogamia para jogar um alelo recessivo para o buraco. Enquanto que, por exemplo, a mutação pode ser desfavorecida pela deriva gênica, a gente já falou isso, né? Um alelo, quando ele surge, ele tem que dar a sorte de ser o cara que vai encontrar com o outro gameta. Se ele não for, ao acaso, ser um dos representantes, estar em um dos representantes na próxima geração, ele é perdido. Então, a deriva gênica pode atuar antagonicamente com a mutação. Ok? Então, gente, as populações estão sempre mudando as frequências dos seus genes e alelos, estão sempre mudando as suas características que são determinadas por esses genes e alelos. Darwin, quando ele propôs a sua teoria de evolução, de como as espécies se modificam com o tempo, ele só pensou da seleção. Hoje, com o advento da genética, e a gente sabe dos padrões de herança e de como os alelos surgem, a gente sabe que a gente tem esses 5 fatores que estão influenciando em como as populações evoluem. Ok? Na próxima aula nós vamos ver como é que as populações podem seguir caminhos evolutivos diferentes, ou seja, elas vão se modificando de uma maneira diferente, independente de outra população,
a ponto dessas populações se tornarem tão diferentes que não se reconhecem mais como da mesma espécie e começam a criar mecanismos de isolamento genético, culminando com o processo de especiação. Agora nós conseguimos explicar como surgem as espécies, a origem das espécies, né? Darwin propôs que a origem das espécies era apenas seleção natural. A partir do neodarwinismo, a gente sabe que existem 5 fatores que podem contribuir para a modificação independente de populações, que vai culminar com o processo de especiação. Ok? Fechamos essa aula. Encontro vocês na nossa próxima aula do bloco, que vai falar de especiação. Abraço, pessoal.